A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos fazer uma oração a Deus antes de começarmos o vídeo. Pai, nós te agradecemos por tudo e nessa noite estamos reunidos para mais um vídeo onde nós estamos esclarecendo a Tua Palavra. Nós estamos nos aproximando do fim de toda a humanidade. Independente disso, cada um de nós tem um fim. Não é necessariamente que chega o fim da humanidade, o fim do planeta, para que todos morram. Cada um de nós tem o nosso fim. E antes que chegue o fim de cada um, que é o dia da sua morte e sair desse mundo, nós precisamos esclarecer a palavra de Deus. E quantos nos já foram embora? Quantos já morreram sem esclarecimento e que está condenado para o fogo por falta de conhecimento? Pois o Senhor disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Tu diz em tua palavra que aquele que sabe o bem que quer fazer e não faz, comete pecado. Então eu sei qual é o bem que eu devo fazer. É ensinar a tua palavra com verdade. Sei que não quer me ouvir, mas não importa, o Senhor quer que eu pregue. O Senhor mandou que eu pregasse, que eu ensinasse. E é para isso que estou aqui. E que Tu me dê graça e sabedoria para explanar a Tua palavra com liberdade e com sabedoria, para que as pessoas não venham a perecer e venham a ser salvas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, meu querido irmão. Nós estamos falando sobre os alimentos impuros, os sacrifícios aos ídolos, as coisas contaminadas e aquilo que vai fazer com que o homem vai perecer. E no capítulo de número 14 de Romanos, Paulo diz aqui, o versículo de número 20: não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer com escândalo. Então as pessoas questionam a respeito da comida, no que diz respeito o alimento proibido e o alimento permitido por Deus. Irmão, sempre foi assim. Você tem que entender, e nós precisamos entender, e toda a humanidade precisa entender que a destruição de tudo isso vem do Éden, vem do Adão. O Adão negou a aliança com Deus, quebrou a aliança com Deus, fazendo o quê? Comendo um fruto. Quando Deus coloca a prova para Adão, para testar a obediência de Adão, para saber se Adão ia obedecer, Adão nega, comendo o que Deus falou que não era para comer. E daí para cá toda essa destruição. Tudo aquilo que rege dentro do homem hoje faz parte de um apetite, de um desejo, que Provérbio de Salomão declara como glutonaria. No capítulo de número 23 de Provérbio, dá uma olhada aí para você ver o que Salomão diz a respeito dos exageros e o desenfreio que as pessoas tinham. Aqui o capítulo de número 23, versículo de número 2, ele diz assim: ponha uma faca à tua garganta, se és homem. Glutões. Se você é glutão, você é exagerado no que come, como diz Paulo. Paulo diz aqui, tudo é puro, mas para aquele que come com exagero. A palavra glutão está ligada a tudo isso. Comer com exagero, comer pondo tropeço. Quando é que alguém come pondo tropeço? Quando alguém faz algo que não é permitido, que provoca escândalo, por exemplo, o adultério, a idolatria. Isso é o que exagera. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estão dizendo que toda a igreja e toda a religião, pelo comércio dos animais,
que não quer perder o seu comércio, que não quer deixar de negociar com o porco hoje é comercializado em todos os sentidos, todas as linguiças dos mercados, quase todas são da carne de porco, os presuntos, apresuntados, salsichas, tudo vai à carne do porco. Então as pessoas, os vendedores, os comerciantes e aqueles glutões que consomem não querem negar isso. Eles querem continuar com isso. E aí eles dizem que não tem isso, que não tem base bíblica de condenação dentro da Bíblia para quem consome os animais imundos. E o principal deles é o porco, que é o mais polêmico, por isso estou falando aqui sobre a carne do porco. Deixa eu te mostrar aqui, no que diz respeito a Romanos, capítulo de número 14 e 20, nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, que é a versão, Nova Versão Internacional. Capítulo de número 14 de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Romanos 14, 20. Nós acabamos de ler. Veja o que ele disse. Versículo 20. Aqui. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçar. É errado comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. Comer com exagero é comer o que é proibido. Comer para tropeçar os outros é comer o que é proibido. Mas aí as pessoas começam a explicar e começam a dizer, não tem na Bíblia, no Novo Testamento, uma repreensão dos apóstolos para não permitindo que a pessoa coma os animais que Cristo santificou, que Cristo purificou, que é o que eles dizem. O teste de Adão é o teste de Pedro. Quando Deus faz a prova com Adão, não come desses frutos. Desse fruto você não pode comer. Deus faz o teste aos filhos de Israel. E Pedro, israelita, judeu. Quando Cristo traz o lençol, Deus vai provar Pedro para ver se Pedro tinha mudado a sua versão, se tinha mudado a sua conduta de vida, ou se ele obedecia. Então ele manda um lençol cheio de animais, era simbólico aquilo ali, não tinha animal nenhum. Todo mundo sabe, todos nós sabemos que aquilo ali era simbolismo. Então vinha símbolo dos animais imundos, aves, répteis, quadrúpedes, tudo aquilo que era proibido. Mas quando Deus fala para o Pedro comer, Pedro disse, eu não vou comer nada como imundo. Então Deus testa a fé do Pedro, Deus testa a obediência de Pedro e vê que Pedro era obediente a isso, ao contrário do Adão, que não foi obediente quando Satanás ofereceu a comida à sua mulher, ela comeu, ofereceu a ele e ele comeu. E Pedro foi obediente. Mas quando Deus mostra para o Pedro, Deus mostra para ele que o que ele queria ali não era o animal. O que ele queria ali era o homem chamado Cornélio, que todos os judeus tinham como imundo e as têm até hoje. Todas as demais na terra, mas nações da terra, são para eles como imundo, porque para eles não tem a promessa. E eles estão esperando o Messias ainda, por isso que eles têm essa opinião, esse entendimento. Então, quando você vê na Bíblia, quando você vê a palavra de Deus falando sobre o assunto e as pessoas dizer que não tem na Bíblia, é preparar o seu passaporte para a condenação eterna, porque está repleto de versículo aqui. Por exemplo, Romanos 13, veja o que Paulo disse. Está aqui encostadinho, Romanos 13, versículo de número 11. E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andamo-nos em
Andamos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedice, nem em orgia e dissoluções, nem em contendas e invejas. Aqui está o que vocês dizem que não existe na Bíblia. Aqui está Paulo dizendo. O que é glutonaria, queridos? Glutonaria é comer aquilo que é proibido, é um apetite exagerado, deseja tudo, quer comer tudo que vê pela frente. Isso é glutonaria, isso é glutão. Paulo disse, vocês comem com glutonaria e vão ser condenados. A glutonaria é isso, é comer exageradamente. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia versículo que você vai cair com o rosto em terra perante Deus e pedir perdão depois desse vídeo, para você não ser condenado. Porque o que tem de gente embaixo da terra condenado por irresponsabilidade dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, dos missionários, dos reverendos, dos padres, que não ensina a verdade. E o povo vai perecer, e já pereceu e está perecendo por causa disso. Muito lamentável, muito triste isso. Mas infelizmente é assim que o homem está indo. Veja Jesus falar aqui, Lucas capítulo de número 21. Lucas 21. Lucas 21, versículo de número, digo já, peraí, 34. Disse o Senhor Jesus: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de orgia, ou melhor, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Vai ser condenado, queridos. Se você não abandonar os animais imundos no que diz respeito ao consumo, você vai ser condenado, não tem jeito. Ah, você está falando da oração de Paulo? Ah, que bom, vamos para lá então. Carta de Paulo a Timóteo, vamos ver o que Paulo está falando ali na carta de Timóteo? Muito bom, você lembrou bem. Vamos para lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, primeira carta. E o versículo de número 1. Vamos ver. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar dela com ações de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui está. É isso que você quer saber? Porque pela palavra de Deus tudo é santificado. O apóstolo está dizendo aqui, tudo que Deus criou é bom e agradável. Claro que é bom e agradável. Quem disse que não é bom e agradável? A madeira, a árvore, a fruta, inclusive os animais ferozes, as feras do campo. Você tem coragem de encarar um leão daquele que está lá na região onde eles é criado, na África, por exemplo, sem arma nenhuma? Vai criar um animal daqui, você vai encarar ele de frente? Não é bom ter o leão? É maravilhoso.
maravilhoso, mas cada um tem a sua posição, meu querido. Cada um tem o seu valor. Você percebe a cobra, por exemplo? Você quer encarar, dormir com a... Tem gente que tem isso. Eu já vi muita gente carregar cobra venenosa. Daqui a pouco ela vai lá, pica ele e mata o cara. Deixa de ser trouxa, né? A palavra certa é essa. Aconteceu já muito. Então vejam, a cobra é uma maravilha, né? Vai encarar uma cascavel quando ela está sacudindo o chocalho dela? Vai pôr o dedo na boca dela para você morrer? Hã? É você que vai escolher. Mas ela tem o seu valor. Claro que ela tem o seu valor. Você sabe o valor do veneno dela? Para que os laboratórios usam, extraem para fazer remédio. Dia desse eu estava vendo tráfico de animais aqui. Até aranhas venenosas era traficada em caixas para outro país. É o que muito tem. Para quê? Para usar o veneno para fazer remédio. Tudo tem o seu valor, tudo é bom e agradável. Porém, aquilo que é permitido, meu querido, é permitido e acabou. Se você quebra o limite, se você ultrapassa o limite, você ultrapassa a lei divina e você vai morrer por isso. Mas por conta dos pregadores que quer você com a igreja cheia, só para tu dar o dízimo, para tu dar a oferta, ele tirar teu carro, ele tirar teu transporte, ele tirar tua casa, ele tirar o teu aluguel, que é isso que os pregadores fazem? Ele te libera tudo, e tu vai para o inferno com ele. Você não tem desculpa, apóstolo. Você, missionário, você, bispo, você não tem desculpa para dizer nada, para dizer que pode, você não tem desculpa, você não pode. Usa o Novo Testamento para dizer que pode, mas o Novo Testamento tem menos repreensão do que o Velho Testamento tem menos repreensão do que o Novo. O Novo traz a sentença de condenação. Paulo está condenando aqui os que comem exagerado, que é comer com glutonaria, comer sem controle, comer o que é proibido, comer o que não é certo. Sexo é maravilhoso, mas quando você faz o sexo fora do casamento, você é um glutão miserável. Esqueceu disso? E é proibido ou não? Será que é por isso que os pastores por aí estão fazendo tudo agora, né? Não tem problema, não? Não é isso? Paulo está dizendo que a criação de Deus é boa e agradável. Claro que é boa e agradável, tudo tem o seu valor, porém tem o seu limite. Esse pode tocar e comer, esse não. Tem gente que proíbe o casamento, tem gente que proíbe o casamento. Mas Deus mandou que casasse? Paulo falou para casar? Claro que Paulo falou para casar, cada um tem a sua mulher. Tem gente que proíbe o alimento, tem gente aí que diz que não quer matar os animais, parece que essa ordem aí, parece que se fala que é vegano, não sei o que é isso aí. Não olhe para essas coisas. Então, que não pode comer carne? Claro que pode comer carne. Claro que não pode comer a carne do porco. A carne daquilo que é proibido. Se você quebrou o limite, se você quebrou a lei, se você desobedeceu, você vai ser condenado, querido. A Bíblia está repleta de versículos no Novo Testamento, dizendo, olha Jesus dizendo ali, se você se ensoberbece, se enche de glutonaria, desejo por tudo, não se satisfaz com uma mulher só, é uma glutonaria, quando vê a mulher fica louco, seu cavalo doido. Jeremias diz isso, é um glutão, vai ser condenado, não tem conversa, queridos. A Bíblia está repleta disso. Mas Paulo diz que tudo é santificado pela oração. É santificado pela oração? Tudo é santificado? Que bom! Então vamos fazer o seguinte. Você pode... Por isso que vocês têm a cerveja gospel, né? Champanhe gospel, né? Por isso? Porque tudo é santificado pela oração. Então tudo bem. Já que tudo é santificado pela oração, vai lá para Cracolândia lá, ó. Chega lá, fica no meio deles lá, pega logo a K9, ora nela e pimba, né? Vai, tudo é santificado. Passa lá na casa de prostituição e ora na mulher, na garota de programa, na mulher de prostituição, deita com ela, está santificada, leva para casa, queridos. Tudo não santifica? A palavra e oração não santifica? A palavra e oração santifica tudo aquilo que é puro, porém foi consagrado. Esqueceu disso? O vídeo anterior está falando disso tudo, que foi consagrado aos ídolos.
que foi consagrado às entidades malignas, que foi consagrado aos demônios. Quando eu me converti, que o irmão estava, o evangelista que estava me evangelizando foi na minha casa e lá manifestou uma entidade maligna no corpo de uma pessoa. Aí o demônio falou, ó, tudo isso aqui que ele tem aqui é meu, ó, é consagrado a mim, ele consagrou para mim. Eu tinha lá tudo, tinha lá uns bonecos lá que era tudo consagrado, tinha Santo Antônio, que era santinho casamenteiro, tinha tudo. Peguei tudo aquilo e entreguei para o irmão. Leva embora. Tudo aquilo poderia usar, tudo aquilo poderia usar. Mas se você consagra, é deles. Portanto, tudo aquilo que está consagrado, você tem que deixar de lado. Mas aquilo que é permitido, que é dado por Deus para você usar com ações de graça, repreenda a consagração. Ora no alimento. Coma o que é permitido, não o que não é permitido. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para aquilo que é permitido. Então eu posso orar na cachaça, né? Na 51, né? Um monte de marca aí que eu já trabalhei na casa de bebida, né? É Três Fazenda, agora já cresceu muito, é Pitu, é não sei o que, é uísque, é Campari, é todos esses tipos de bebida. Então ora nas bebidas e toma, não tem problema, né? Se a oração santifica tudo, santifica a mulher de programa, você pode fazer o sexo com ela, que não tem problema nenhum, está santificada, né? Ah, a palavra santificou. Então você chega lá, Pai, em nome de Jesus, tu diz pela tua palavra, tudo é santificado, eu santifico essa mulher e me deito com ela. Vai lá, faça isso. Pai, tu diz que tudo é santificado, eu santifico esse cigarro de maconha, isso aqui é uma caneta, tá? E uso. Porque tudo é santificado. Querido, faça isso. Tudo é santificado pela oração? Então vai lá e faça isso. Você vai ver qual é o teu fim. Se não é fogo e enxofre, vai na conversa dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos padres, de todo mundo, que você vai ver. Tudo que é limpo, Paulo está dizendo, isso sim é santificado. Agora eu vou te mostrar versículo na Bíblia que prova que você que consome a carne do porco será condenado. Você que é glutão, abra comigo na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Dá uma olhada no versículo aí, de número, deixa-me achar aqui, eu tomo anotações aqui. Capítulo de número 3. Eu vou ler o 2. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que, no tempo passado, tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachice, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatria. Tá. Então você pode pegar a oração de Paulo e orar na imagem e dizer, ela é meu Deus. É assim que você faz, né? Por isso é que vocês têm isso? Vocês estão perdidos, queridos. Vocês vão ser condenados. Você pode orar na bebida e se tornar um glutão, um beberrão, não é isso? Porque a oração santificou. E ser um bêbado no meio da rua, e ser um bêbado em casa, espancando a mulher. Chega na mulher e diz, você me provocou, eu vou orar em você. Olha aqui, pai, essa mulher me provocou e eu sou cabeça dela. Pá. É assim? É o que Paulo diz, né? Seus acusadores mentirosos. Vocês vão ser condenados, rapaz. Aí ele está dizendo aqui, ó, glutonaria. Come,
bebe, usa de todos os vícios, como Jesus disse, e vai ser condenado. E diz que a oração de Paulo quantifica tudo. Como vocês gostam de acusar este homem? Paulo nunca diz isso para vocês. Vou te mostrar na Bíblia que você vai ser condenado por comer a carne do porco, que é o comer exagerado, o comer que não é permitido, a glutonaria. Capítulo de número 5 da carta de Gálatas. Paulo falando aos Gálatas. Capítulo 5, e no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis as concupiscências da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. E esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. De que lei? A lei do pecado. Aí ele está dizendo aqui: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, com ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está. Aqui está. Bebedice, orgia, glutonaria. Vocês querem ser salvos? Ou essa oração? Será que a oração de Paulo? Porque Paulo lá para Timóteo diz que tudo é santificado pela oração. Isso aqui não dá para santificar pela oração e a palavra não? Como é que ele fala lá que tudo é santificado pela oração? Tudo é recebido com ações de graça? E isso aqui, como é que fica? Esse Paulo deve ser um louco, né? É o que vocês pensam. Loucos são vocês. Paulo está dizendo ali, ó, vai ficar fora do reino de Deus. Olha aí, ó. Mas os frutos do Espírito está lá. O versículo 21 ele diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você é glutão? Você vai ser condenado, querido. Está aqui a prova. Aí você diz: mas e o porco? O comer o porco é ser glutão. É comer exagerado, é comer com tropeço, é comer o que não é permitido, vai ser condenado. Mas você quer provas disso? Vamos então provar isso dentro da Bíblia. Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6. Veja a Bíblia dizendo aí: no ano em que morreu o rei Osias, deixa eu ver se é Isaías 6. Isaías. Desculpe, não é Isaías. Isaías 66. Desculpe, não é 6. É Isaías 66. Isaías 66, versículo de número 15. Diz a Bíblia: o Senhor virá em fogo, e o seu carro com um torvilhinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam em seus
os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Quer mais outra prova que essa? Como é que o Senhor vai vir? O Senhor vai vir para destruir, para derribar, para arruinar com chamas de fogo. Agora vamos ver Paulo falar que tu vai ser condenado, ou comedor de porco. Vamos? Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu ver se é a primeira ou se é a segunda. Capítulo de número 1, segunda carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônicos, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos seja vos outroras, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação de Paulo aqui com Timóteo e Silvano aos irmãos da igreja. Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus e, com resultado, sereis havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeço. Deus é justo, ele dará em paga tribulações aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulado, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo. Queria prova se você que consome o porco vai ser condenado ou não? Está aqui Isaías profetizando e está aqui Paulo confirmando. Isaías disse, ele vem com chamas de fogo ardendo para queimar e destruir e consumir os abomináveis que como o rato, o porco e outros animais proibidos. Aqui está. Paulo disse, em chama de fogo ele vem, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E culpa esse mesmo Paulo dizendo que a oração santifica tudo. Vocês não têm consciência, queridos? Vocês não têm consciência, irmãos, de acusar o apóstolo? Ô pregadores, vocês não têm consciência? Como é que vocês dizem que não será condenado? Como é que vocês dizem que podem comer? Olha o que a Bíblia diz em Isaías, olha o que Paulo confirma aqui. Aí Paulo diz, versículo 9, eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do Senhor, do seu poder, quando vir para ser glorificado no seu santo e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Percebe? Tomando vingança. Você está padecendo por causa do Evangelho? Vocês não querem ouvir a verdade? Jesus disse que vocês não ouvem a verdade porque vocês não me aceitam.
Eu digo a vocês, vocês não querem ouvir o que eu falo, o que eu prego? Porque vocês não querem a verdade. A palavra não entra em vocês. João 8, abra comigo aí, e você vai ver o que Jesus diz. Por que vocês rejeitam as pregações do Coluna de Betel? Por que vocês não veem? Por que vocês não aceitam? Aqui está, João 8:31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos salvos? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que crer, que comete pecado, é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendente de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Por isso que vocês não aceitam o que eu ensino, por isso que vocês não aceitam isso, porque a palavra não entra no coração de vocês. Vocês vão perecer, queridos, com a bisteca, com a costelinha, com a feijoada do porco, vocês vão perecer. Não tem outra saída. Jesus está dizendo aqui: a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença de meu Pai, e vós fazeis o que vis na presença de vosso Pai. Respondeu eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosses filho de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Mas procurai matar-me, homem que vos digo a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai? Protestaram eles: não, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Por que você não quer ouvir, Coluna de Betel? Por que você não quer ouvir o ensinamento? Por que você não quer admitir que você vai perecer usando de engano e mentindo e pregando mentira, pregador? E você, irmão, que é glutão, que não quer rejeitar isso, que não quer deixar o que é impuro para trás, acusa Paulo, enquanto o próprio Paulo, juntamente com o profeta Isaías e com o próprio Jesus que aqui está dizendo a vocês que vai ficar de fora, vai ser condenado. O que vocês querem que Deus faça mais por vocês? O que vocês querem que eu ensino a vocês? Que vocês podem comer isso? Se eu ensinar que vocês podem consumir o porco, eu posso ensinar que vocês podem deitar com uma prostituta, que vocês podem beber a cachaça, que vocês podem usar as drogas, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas não é esse o meu objetivo. É dizer a verdade, como Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem nisso, vocês vão ser condenados. Se você dá ouvido a esse pastor das Assembleias, das Paz e Vida, da Renascer, da Universal, de todas as da congregação e de todas as batistas, todas as igrejas, Paz e Vida, todas elas, os teólogos dizem que não tem problema, que foi no passado, vocês vão perecer, irmão, juntamente com eles. A Bíblia está repleta, está aqui dizendo, Jesus dizendo para os fariseus, para os judeus, que não queria acreditar nele, porque a palavra não penetrava neles. E eu estou dizendo a vocês, se vocês não ouvirem a palavra e entender que o que Isaías profetizou e o que Paulo falou vai condenar, vocês vão perecer. Paulo aos Tessalonicenses, Paulo aos Gálatas, Paulo e Romano, tudo está declarado. Aí Jesus diz aqui para eles, ó. É o versículo de número 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não queres ouvir as minhas palavras? Vós praticareis as obras do vosso pai, o diabo, e queres satisfazer os desejos dele. Ele foi homicídio desde o princípio, não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando prefere mentira, fala-lhe que lhes é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Aqui está. Contudo, porque prega a verdade sobre leis, sobre os mandamentos, sobre toda a verdade do Evangelho, vocês rejeitam a coluna de Betel. E vocês não assistem, vocês não querem ver. Com razão, perecerão. Por quê? Porque diz o Senhor e não eu. Se não obedecer e não afastar de vocês a glutonaria, que é o comer aquilo que é proibido e comer com exagero, vocês irão perecer, queridos. Não tem saída. A Bíblia está aí, ó. Profeta Isaías, profeta Paulo e apóstolo de Cristo dizendo: quem come carne de porco vai ser condenado. Está condenado, não vai ser não, está condenado. Se a oração de Paulo santifica, vai lá no rio, né? Santifica, come. Os animais imundos que estão lá. Santifica lá para vocês o sapo cururu. Santifica a barata. Santifica as minhocas, ora na minhoca. Ô minhoca, eu te santifico pela oração de Paulo. Pá, coloca ela para dentro. Vai. A oração não santifica tudo? Glutões é o que vocês são. Condenado é o que vocês estão. Sai da glutonaria, sai da condenação. Venha a Cristo, conhecereis a verdade, é o que Jesus disse, e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis livres, se permanecer no meu ensino. É Cristo o Salvador. É lindo o Evangelho, mas é Cristo aquele que por esse Evangelho, por essa palavra, juntamente com aquilo que ele deu aos seus profetas, aos seus apóstolos, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser condenados. Amém, queridos? Não tem outra saída. É difícil dar amém, né? Fazer o quê? Mas se não se arrepender, vão ser condenados. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua santa palavra. Não tenho o que esconder, Jesus. Minha vida no Evangelho é um livro aberto, cheia de falhas. Eu sou falho, Deus. Eu sou falho. Mas a tua palavra não tem falha. A tua palavra não tem defeitos. A tua palavra não tem mentira, não tem engano. Quem coloca bem defeito, engano e mentira é aqueles que pregam e que buscam seus próprios interesses. Senhor, o povo está perecendo. A glutonaria vai acabar com eles, que faz parte do mandamento de número 10. Cobiça. A glutonaria, que é os apetites exagerados que está no mandamento de número 10. Está levando todos para a condenação. Estou aqui para exortar, como o Senhor me deu ordem, fala a minha palavra, ensina-nos. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. A opinião de milhares e a defesa deles pelos seus interesses é muito grande, que pode levar aquele que fala a verdade até a morte. Tu sabes disso? O Senhor diz isso, foi por isso que o Senhor morreu. Eles não querem ouvir a verdade. Eles não querem a palavra da verdade. Mas enquanto o Senhor me dá graça, aqui estarei para dizer a verdade, porque eu amo a tua palavra e amo cada um deles, Pai. Dói muito saber como estão os presídios de tantos jovens. Dói muito de ver o sul do país com a bênção que tu manda para nós, que é a chuva, e as pessoas perecendo por causa da glutonaria. Exatamente, Jesus, isso. A glutonaria daqueles que governam, que só quer para si, que pega os impostos, que pega o dinheiro, que pega tudo, mas não aplica no que é justo para o bem das pessoas. Sabe que quem vai morrer primeiro é os pobres, é os negros. Eles sabem disso, por isso eles não se interessam. Mas tu, Deus, não tem interesse que ninguém pereça. Mandou-me que pregasse o teu evangelho, por isso estou pregando. Salva o teu povo. Tenha misericórdia da nossa nação e sara a nossa terra, os nossos jovens, as nossas crianças.
Socorre os desempregados, enfermos, os que estão nas igrejas engolindo essas mentiras e achando que está certo. Faz que o Teu Espírito Santo mova o coração deles, para eles abrir os olhos do seu entendimento e perceber pela Tua palavra que se eles não se arrependerem, estão condenados. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Em Cristo Jesus eu te agradeço, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo. Então, isso é prova clara que as leis estão aí. Amém.